Olá, você que nos acompanha aqui, com certeza já me viu passar por aqui, que eu sou um pouco aparecida nesse Instagram, né? Eu sou Bruna do Ponto Cerimonial, para quem não me conhece, e estou aqui com uma grande figura da comunicação aqui da Paraíba. Referência nacional também, né, Moribe? Oh. Moribe, inclusive, quando eu estudava comunicação social, da minha geração para trás, quem não conhecia Moribe Macedo, né, não sabia de nada nessa vida. Moribe era, assim, sempre foi uma referência de um comunicador, um jornalista, um comunicólogo, né? Vamos aí abrir esse parênteses. Muita gente não sabe o que é comunicólogo, né? A diferença para o comunicador, né? Para o jornalista, o radialista, enfim. Porque muita gente diz, você é uma comunicadora? Sou também, né? Comunico algumas coisas, mas temos a formação, né? Fica aí a dica. Então estou aqui ao lado dele, que é radialista, que é jornalista, que é professor também, né, de oratória. E por isso, já que a gente vem trabalhando ao longo dessa semana essa questão dos votos matrimoniais, que não é natural assim para todo mundo, né, a fala, na verdade. Então, trouxemos ele, ninguém melhor do que ele, para fazer você destravar aí desse outro lado. Bom, Bruna, satisfação imensa estar com vocês aqui na Ponto Cerimonial. Quero fazer um cumprimento aqui especial, um voto, né, de respeito, de carinho a todos que acompanham, todos os seguidores da Pontes, e dizer que eu tenho um respeito imenso pela qualidade do cerimonial que vocês desenvolvem na Paraíba, do Nordeste, são referência também. E há muito tempo você brincava aí com um pouco da minha história, dizer que é muita vantagem você ter história, claro, ter que consolidar uma história, que não necessariamente significa tempo, né, mas é um legado. Mas não é muita vantagem ter idade demais. Mas é porque ele começou novinho. Você é jovem, muito jovem. Enfim, de fato você disse algo muito importante sobre a comunicação em si, a importância da fala em todos os ambientes, em todas as ocasiões, em todos os eventos da nossa vida. A vida é um grande evento, eu costumo dizer isso, a vida é um grande evento, com ou sem protocolo, mas a vida é um grande evento. E é preciso que a gente estabeleça um casamento. Tenha um caso de amor, uma paixão com a fala, com a comunicação, com o jeito de conquistar as pessoas. A comunicação é sempre responsável, eu digo sempre nas palestras, Bruna, de que a comunicação ela é responsável. Observe isso, parece que é uma coisa muito óbvia, mas a gente não para pensar que é pela comunicação que a gente começa ou termina os grandes e pequenos conflitos. É através da comunicação que a gente começa ou acaba com os pequenos e grandes conflitos. As grandes guerras mundiais, os grandes conflitos internacionais, os pequenos conflitos entre casais, também entre pessoas, amigos, no mercado, pequenos e grandes conflitos acabam ou começam pela comunicação. Para a gente estabelecer relacionamentos de qualidade, relacionamentos eternos, que que o seu casamento seja assim, que o seu relacionamento amoroso seja dessa forma, celebramos casamentos também, celebramos esses momentos tão especiais entre os casais, em que desejamos sempre que haja uma eternidade nesse respeito, nessa comunicação. Pode observar, não é por outra razão, senão pela comunicação, pelo ruído, pela falta dela, de uma comunicação melhor colocada, mais estratégica, com respeito às diferenças, entendendo que os dois passam a ser um só no objetivo, evidentemente de família, de construção de um lar, a partir da união de duas pessoas, mas são pessoas que continuam sendo únicas. Nós temos uma grande diferença, eu faço esse comparativo, para os produtos, os smartphones, a tecnologia, para os serviços. A grande diferença das pessoas é que elas não podem ser produzidas em série. Nós não somos iguais, nós somos diferentes com muitas semelhanças. Mas é exatamente nessas semelhanças que precisamos nos encontrar mais e mais com uma comunicação bem dirigida. E no matrimônio em si, essa comunicação é fundamental. E a gente sabe que algumas pessoas não têm essa facilidade na comunicação verbal, né, que é o que a gente vem tratar melhor hoje, mas que a gente também tem que saber ler a comunicação não verbal, né? Os gestos, a forma como a gente se articula, a forma como a gente se porta com o outro, né?
isso também é muito importante, né? Já que você falou nessa questão da eternização, né? Das relações, da construção familiar, é a gente saber reconhecer também a forma de comunicação de cada um, não é verdade? A forma de comunicação, conhecer o outro, né? Isso é fundamental, não só para a cerimônia em si, a gente vai falar muito sobre a cerimônia, aqui as dicas de como se posicionar diante da igreja, diante da plateia, diante das pessoas na hora, por exemplo, do salão, na hora da festa, da comemoração, os noivos, como se dirigir, como dirigir o próprio olhar também. O olhar fala muito, às vezes mais do que as palavras, para a noiva, para o noivo, para o companheiro, a companheira, enfim. Mas antes disso, é preciso entender que, no geral, de fato, o corpo da gente acaba falando muito. O corpo da gente acaba dizendo muito do que, às vezes, as palavras não estão dizendo ou até contradizendo esse nosso discurso. Eu lembro de um dos primeiros casamentos que eu celebrei, Bruno, só para deixar claro, algumas pessoas podem confundir, eu não sou religioso, eu sou filho de um ex-padre. Meu pai, quando religioso, evidentemente, nos seus 30 anos, antes de deixar a batina para casar com a minha mãe, era professor dela, uma história bonita de amor. Enfim, ele saiu no Concílio Vaticano II para casar com a minha mãe. E daí a origem da nossa família, enfim, tal. Mas eu sou só filho de um ex-padre, mas eu não sou religioso, celebro casamentos da seguinte forma: casamentos ecumênicos, casamentos de evangélicos com esse direcionamento da comunicação para o mundo cristão, o mundo evangélico. E no caso dos cristãos católicos também temos um outro direcionamento, quando o padre não sai da igreja para celebrar. Esses noivos normalmente nos contratam para fazer essa celebração, essa condução. Eu comecei há 26 anos fazendo o trabalho do leiturista, do comentarista na igreja em si, que faz a leitura daqueles tópicos ali da Bíblia. Era contratado para essa ocasião e depois para a animação, chamar os noivos na hora da festa, da valsa dos noivos, tal, tudo bem. E com o passar do tempo eu comecei a celebrar algumas cerimônias também. Para quem não sabe, né, eu não sei se eu já falei aqui, mas se falei, esqueci, Moribe também é mestre de cerimônia, né? E foi a primeira vez que a gente trabalhou juntos, na verdade, foi num evento que você estava como mestre de cerimônia e nós estávamos com a equipe de cerimonial, que também é diferente, mas a gente já abordou esse assunto por aqui. Volta aí umas publicações da gente que você vai saber essa diferença. Acompanha aí, vale a pena. Eu conheço o trabalho da Bruna e toda a equipe de ponto cerimonial e vale muito a pena você se aprofundar nisso para contratar uma empresa que é referência realmente no assunto. Então, como eu dizia, Bruna, eu lembro de umas primeiras celebrações minhas, quando os noivos contratavam, a noiva era católica, se eu não estou enganado, o noivo evangélico, algo assim, o espírito, não lembro bem. E eles queriam uma celebração que falasse do amor de Deus, do amor divino, e não necessariamente de religiões. As famílias fizeram questão disso. E eu lembro muito bem que uma das pessoas pediu para se pronunciar, já estava dentro do escrito do roteiro daquela celebração, e o que aquela pessoa dizia me chamou muita atenção. Depois eu comecei a usar exemplos parecidos e ver isso em outras pessoas também, em outras ocasiões, nos cursos de oratório, nas preparações de formandos para discursos como oradores em aula da saudade, em colação de grau, enfim, e também nas noivas debutantes. Eu comecei a observar esse tipo de comunicação não verbal da qual você fala muito bem. A pessoa que foi se pronunciar nesse primeiro casamento, segundo casamento que eu celebrava, muito tempo atrás, ela começou a dizer: olha, o mais importante na vida, o mais importante para vocês dois é o amor. Eu tenho certeza que o amor fala mais alto. Na hora que vocês estiverem em discussões, o amor vai sempre prevalecer. Observe, agora eu fiz uma brincadeira aqui, parece brincadeira aqui com vocês, mas na verdade isso acontece. Às vezes a gente quer dizer algo afirmativo, mas o nosso tique nervoso, aquele instante ali emocional muito delicado, faz com que a gente acabe com o corpo fazendo um gesto que a nossa fala não está querendo transmitir. Então, para aquelas pessoas ali, o que é que valeu? Será que o amor prevalece de fato? Ou o amor prevalece? Não prevalece nesse caso, não é? Então, é preciso ter muito cuidado com esse gestual, o uso das mãos na hora de fazer um pronunciamento, de fazer uma fala numa cerimônia tão bonita, né? tão representativa que é a do casamento, do matrimônio, em qualquer que seja as circunstâncias, mas principalmente numa circunstância mais formal. É preciso que a gente tenha cuidado, tenha uma preparação para conjugar bem a comunicação verbal, essa que a gente está aqui verbalizando, falando, e a comunicação não verbal, que parte inclusive das cores, da roupa que você usa, do gesto, da forma como você
coloca os ombros na hora da respiração, e lá se você está mais ofegante, mais nervoso, mais nervosa. Eu fingi que eu sou uma pessoa bem elegante. Você é, verdadeiramente. Então, aproveitando e falando sobre isso, né, já que a gente eu acho que cabe bastante a gente já falar sobre o microfone, né? Porque a maioria das pessoas, quando vão ali falar com os seus convidados, ou mesmo na hora dos votos matrimoniais, né, do noivo para com a noiva e vice-versa, pelo nervosismo e pela falta de habilidade, de prática mesmo, né, as pessoas tendem a pegar no microfone ou tapando, né, a parte... É porque eu não tô com o microfone aqui, mas assim, vamos fingir que isso aqui é a parte redondinha, tá, gente? Eu tô aqui segurando, inclusive, o fio do microfone. E batendo aqui na mesa. Sem problema. Então, vamos fingir que isso aqui é a bolinha. Então, tem gente que pega aqui, aí tem gente que pega aqui, meio que com medo, bota aqui, bota aqui, bota aqui. Então, Muribe, vamos fingir que isso é o microfone. Qual o jeito apropriado de segurar para que essa comunicação verbal... porque às vezes a gente vê discursos lindos, promessas lindas, né? Porque os votos, eles são essa troca de promessas, né? E que muitas vezes se tornam inaudíveis pela falta de habilidade com o microfone. Vamos solucionar isso? Isso cria um ruído na comunicação, literalmente, um ruído muito, muito desagradável. Bruno, dá licença aqui só para mostrar nosso microfone. Pessoas, nosso microfone. Vamos aqui, hipoteticamente, aqui, colocar o microfone e imaginar que a caneta fosse aqui um microfone tradicional, com fio ou sem fio. Né? Não vai interessar muito isso. Com fio você precisa ter um certo cuidado, por conta ali de alguém tropeçar, enfim, você se enrolar um pouco ali naquele fio. Acontece muito isso. E às vezes do mau contato que ele tem na conexão com o próprio microfone em si. Mas geralmente em cerimônias... Em cerimônias normalmente se usa o microfone sem fio. Né? Eu estou dando uma dica para o caso de não haver o microfone sem fio. No microfone sem fio existem normalmente chaves para você abrir. Essa é uma primeira grande dica. Abrir e fechar o microfone. Ou abaixo, é um pouquinho mais complicado. Até para quem é profissional da comunicação, às vezes a gente se enrola um pouquinho ali, tem 2, 3 chaves, aí vem um técnico que dá essa força. Sempre uma dica fundamental. Pergunta antes. Pergunta antes para a equipe, vai lá na Deponte e olha, como é que a gente liga o microfone? Na hora. Me entrega já ligado, por A gente favor. já dá ligado, então nem me entrega já ligado, tal. Essa já é uma dica importante. Sempre pedir para o cerimonial dar esse apoio nesse sentido aí. E depois, como pegar o microfone? Normalmente nos cursos que nós damos de oratória, nós sempre dizemos, olha, você lembra como é que pega a casquinha do sorvete? Não sei se você toma o sorvete na taça ou na casquinha. Tem a casquinha lá de sorvete, a gente chama casquito, né? Enfim, a casquinha lá de sorvete. Como é que você pega? Eu pego assim. Pego assim. Tudo bem, já ajuda, desde que deixe o sorvete de fora. Vamos imaginar aqui a cabeça do microfone, essa bolinha que você falou, a cabeça do microfone, deixa ela livre. Não fica pegando nessa parte de cima, porque vai sair todo o ruído na caixa de som, na gravação, na filmagem, se for o caso também. Isso é muito ruim, incomoda as pessoas que, por mais bela que seja a mensagem que você vai transmitir, se tiver aquele ruído, fazer aqui mais ou menos, talvez isso, né? Isso aqui no microfone. Esse tipo de ruído atrapalha muito a comunicação. Então, sempre abaixo. E não tão abaixo aqui, porque você não está segurando outra coisa que não o microfone. Você precisa ter firmeza para segurar esse microfone. Aqui, na caixinha de sorvete. Agora, uma forma mais elegante, que vai lhe dar mais mobilidade para até, digamos, passar o microfone para outra pessoa, se for o caso. Gesticular não melhor. Nessa época, né? Não exatamente nessa situação, mas nessa época a gente tem que ter todos os cuidados, evidentemente, né? Com a higienização e tudo mais, todos os protocolos. Mas para que você tenha uma mobilidade maior, em vez de fazer isso, você pode fazer isso aqui, né? Com o polegar sempre um pouco mais à frente, você tem como mobilizar melhor esse equipamento. O microfone é sempre muito importante. O que eu vejo mais grave no uso do microfone, no mau uso do microfone, Bruno, ao longo dessas mais de 2 décadas de experiência, é que grandes autoridades, muitas vezes, não precisa você se culpar muito por isso, porque pessoas muito experientes, às vezes, pelo momento, pelo nervosismo, elas acabam simplesmente esclarecendo o microfone. Baixa o microfone, olha, eu quero dizer, imagine vocês, se a gente tivesse sem o microfone de lapela aqui agora, como é que vocês estariam ouvindo a gente se eu, de repente, com esse microfone tradicional, sem fio, mas de um formato maior, aí eu
faixasse aqui e dissesse, Bruno, sim, vai, é muito importante e tal, você não estaria me ouvindo bem, porque o microfone não estaria direcionado. Não é à toa que o equipamento tem o nome microfone direcional. Ele é na direção, precisa estar na direção da sua boca, sua voz vai sair melhor ali. Cuidado para não aproximar demais o microfone. Essa dica eu aprendi talvez quando eu tinha a sua idade, assim, jovenzinho, muito jovem, começando ainda antes da faculdade de comunicação, no curso do professor Márcio Gonzaga. Ele dizia, olha, tem muito locutor, muito comunicador profissional que erra distanciando demais o microfone ou aproximando demais da boca. E aí você vai bater, tem um risco de um choque, inclusive, quando é o caso de um microfone com fiação, tem o risco até de um choque, porque as pessoas aproximam demais ou distanciam demais o microfone. A medida exata, a medida do bom senso. Se você depende da qualidade do equipamento lá, da sonorização, que normalmente é de ponto cerimonial, prima pela melhor qualidade, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Se houver uma captação muito boa desse microfone, ele pode ficar a uma distância de mais ou menos 4 dedos a um palmo, tranquilamente, capta muito bem. Se você notar que está muito baixinho, aproxima um pouco mais a voz. Se você está se ouvindo bem, as pessoas estão lhe ouvindo bem, ótimo. Essa é a medida do bom senso e você vai certamente fazer um bom discurso, pelo menos a partir dessa técnica. A mensagem já é outra história. Agora, quando eu falo em discurso, algumas pessoas já tremem ali, né, na base. Então, aproveitando aqui, eu não sei, você já sentiu vergonha alguma vez de medo, insegurança de se comunicar? Vergonha algumas vezes. Algumas vezes. Já senti muita vergonha. Até hoje em dia mesmo, com 26 anos de experiência, a vergonha em algumas situações nos alcança. A timidez, Bruno, é sempre importante. Eu tenho feito questão nos cursos nacionais de quebrar essa ideia de alguns colegas da área que eu respeito bastante. Temos gênios, monstros da oratória no Brasil, como o professor Reinaldo Polito, saiu um fantástico já numa série de 4 domingos seguidos, falando sobre oratória. O professor Reinaldo Polito é um dos fundadores é o fundador de um dos principais cursos de oratória do Brasil, lá em São Paulo, nos anos 70 ainda. Então ele é um grande mestre, a gente precisa respeitar muito. Diferentemente dele, outros que têm surgido mais recentemente no plano nacional, eu estive em São Paulo agora há pouco, conversei com alguns deles, em Minas, nos grandes centros sul e sudeste do país. Alguns trabalham a ideia de que a gente precisa acabar com a timidez, acabar com o medo. Vença a timidez, acabe com o medo agora. Deixe esse medo de lado de falar em público. Acabe com a timidez de falar em público. Deixa eu fazer uma pergunta muito básica aqui para vocês. Quando a gente vai atravessar a rua, a gente tem medo? Muita gente diz assim, não tenho medo nenhum, já me acostumei e tal. Mas você nunca teve medo de atravessar a rua? Então você não olha para um lado e para o outro? Olha sim, vê se vem carro. Então tem medo. Porque o medo faz parte da natureza humana. O professor Mário Sérgio Cortella, que eu faço questão sempre de citar, traz uma ideia da filosofia de grandes pensadores britânicos de séculos atrás, de que o medo não é ausência, a coragem não é ausência de medo. Coragem não é ausência de medo. Quando a gente tem coragem, a gente impulsiona a nossa atitude, não é, Bruno? Quando você foi começar no cerimonial, por exemplo, certamente que você tremia muito mais do que hoje, você tinha mais insegurança, é natural. Não quer dizer que hoje você não tenha algum medo de errar. Eu continuo tendo algum medo de falhar, sim, porque é o medo que nos controla. Essa válvula de controle é da natureza humana ter medo. Temos medo o tempo todo, medo de barata, medo de série de coisas. Então, é normal ter medo. O que não é normal, o que precisa de tratamento verdadeiramente com profissionais indicados para isso, psicanalistas, psicólogos, enfim, né? Em alguns casos até de neuropsiquiatras, é o pânico. Quando você deixa o medo se exceder, quando o medo é muito excessivo, ao ponto de eu já vi pessoas suarem, tremerem verdadeiramente, terem ataques de ira quando são chamadas a falar em público, a se apresentar. Eu vi madrinhas de casamento, já vi tias, avós, pais do noivo, simplesmente abominarem a possibilidade de falarem naquela cerimônia ali, porque tem um pânico. Isso não é mais medo, já é pânico. Agora, por que o medo é importante? Vou insistir de novo nessa questão que para mim é profundamente importante. Na hora de dizer o sim, será que a noiva, o noivo, na hora de dizer eu te amo, na hora de dizer para todos sempre, na hora de dizer na saúde e na doença, será que a gente não precisa ter medo? Tem que ter medo, porque você tem uma vida pela frente, você está apostando em sonhos, você está compartilhando uma vida com outra pessoa, é preciso ter o medo de não decepcioná-la. Imagina se a gente não tivesse medo nenhum, a gente vai casar agora, vai participar dessa cerimônia, fazer a festa toda e tal, não tenho medo nenhum de uma eventual separação, de magoar meu companheiro, minha companheira, de errar.
eu não tenho medo nenhum de tratá-la mal. Tem que ter medo. Tem que ter medo. Então, por isso que a gente entende que é natural esse medo, mas ele precisa ser trabalhado para a gente conviver com ele. Na rede social tem uma frase fantástica que eu sempre faço questão de aplaudir. Algumas pessoas dizem, olha, quando você está com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo de tudo. Sobre medo é isso, a diferença do medo para o pânico, não é? Que o pânico já vem para o excesso desse medo, o medo que é profundamente natural. Mas no caso da vergonha, eu já vejo como uma circunstância emocional diferente nas cerimônias, nos eventos. É quando algo te constrange profundamente, quando chega aquela pessoa, persona non grata ali naquele evento, enfim, aquela pessoa que deveria falar. Eu já passei por essas situações algumas vezes, de alguém querer quebrar o protocolo, falar algo que não cabe para aquele instante. A tia, a avó, o primo, o parente que quer falar na cerimônia, quer fazer homenagem à noiva, aos noivos e acaba relembrando algo desagradável, não se coloca da melhor maneira, trata de uma maneira, digamos, indelicada familiares, constrange. Isso aí dá vergonha na hora da gente falar, na hora da gente sequenciar um orador desses e causa realmente um constrangimento. E é preciso também ter jogo de cintura, ter habilidade nessas horas, ter segurança para poder seguir em frente na cerimônia. E com relação à grande dica, você perguntava agora há pouco sobre como adquirir mais segurança. Primeiro, treinar, treinar, treinar e treinar. Esse texto que você vai ler nos votos para o seu noivo, para a sua noiva. Respirar. Respiração é fundamental. Eu tenho dicas muito especiais sobre respiração e controle emocional. Há uma grande diferença da respiração técnica, feita no diafragma, os músicos sabem bem disso, professores, comunicadores profissionais. Respiração diafragmática, concentrada no abdômen, para evitar que você fique, digamos, muito ofegante durante a apresentação, e também aquela respiração que previamente você trabalha 10 minutos, 5 minutos antes da cerimônia, você faz aquilo rapidamente para poder se equilibrar espiritualmente, estar mais tranquilo, mais tranquila para a sua cerimônia. Pois é. E assim, vale salientar também que não, às vezes o nervosismo, né, o medo, a insegurança não vem só da pessoa não grata, né? Vem também da importância que a gente dedica, né, ao momento. Eu acho que quanto mais expectativa a gente tem, também mais nervosismo isso traz. Poxa, olha quão importante a partir do casamento, é a formação da família. Você está ali determinando o seu futuro, você está escolhendo o futuro que você quer para vocês dois. É um momento muito importante. Quando a gente se depara diante dessa importância, da grandeza que é, não a cerimônia, mas o casamento em si. A cerimônia é muito importante, mas é a parte festiva, é o começo ali, é uma celebração daquilo que vem por diante ainda. Então, às vezes quando a gente se depara diante de uma pessoa muito querida, eu já celebrei casamentos, já conduzi matrimônios em que existia um pai, uma mãe, um parente muito, mas muito especial, estava numa condição de saúde delicada. Isso impactou na fala da noiva, impactou na fala do noivo. Então a gente precisa ter realmente todo esse cuidado com o equilíbrio das emoções. Eu digo sempre que o equilíbrio emocional, tanto para a condução do cerimonial, para a condução da sua empresa, para a condução do seu trabalho, da sua carreira, do seu casamento, como também para o discurso, o equilíbrio emocional é mais importante do que as palavras. Verdade. As palavras que vêm depois, elas podem ser até, digamos, corrigidas, a gente dispensa, é compreensível uma pronúncia ou outra equivocada, mas quando se tem um equilíbrio emocional, já se parte com mais de 50% de chance de ter sucesso nesses votos. E falando em emoções, quando tem gente que tem aquela trava, né? Que eu acredito que vem muito também dos muros que a gente vem construindo, assim, eu não sou capaz, eu não consigo, será? Autossabotagem. Isso, a autossabotagem. Então, quando a gente se depara com essa autossabotagem, lógico que fica muito mais difícil, né, da gente conseguir destravar, mas existe alguma técnica que ajude? A grande dica, a técnica das técnicas, Bruna, é exatamente ter o nível de autoconhecimento cada vez mais aprofundado. Conhecer a si próprio. Conhece-te a ti mesmo, né? Com todo o pleonasmo mais da filosofia, princípio socrático. Conheça a você próprio, a você própria. A partir disso, você não vai cometer determinados equívocos, determinados erros de, por exemplo, tentar copiar alguém. A noiva, minha amiga, cantou para o noivo, foi lindo, eu vou tentar cantar também. Você não tem segurança para aquilo, não treinou o suficiente.
e acaba, digamos, fazendo algo que você não gostaria de fazer. O noivo pensa, aquele meu amigo fez uma poesia para a noiva, para a amada, na hora da cerimônia. Eu quero fazer também, mas eu não tenho segurança emocional, nem, digamos, segurança naquele texto, técnica para aquilo ali. Faça o que tem a ver com a sua personalidade. Tenha primeiro esse autoconhecimento. Não adianta a gente fazer algo, por exemplo, um discurso, uma fala, uma declaração de amor que não tem a ver com a nossa relação em si, com o meu eu. Pedir para alguém fazer o texto, preparar o texto para mim. Às vezes eu nem sei pronunciar aquela palavra, ela não faz parte do meu vocabulário, não é o meu jeito de falar, não é o meu jeito de ser. Isso tudo soa como esquisito. Então a grande dica que eu dou para as pessoas, também no momento do matrimônio, da cerimônia, do casamento, é que as pessoas procurem ser autênticas. Isso. Autenticidade é fundamental. Agora, cuidado com essa história de ser sincerão, de ser sincerona demais. Isso constrange as pessoas. Tem gente que chega num momento desse tão mágico, tão especial, um momento que inevitavelmente é romântico, né? Um momento romântico. Não tem como não haver romantismo no instante em que duas vidas se encontram pelo amor. Não dá para fugir muito desse amor romântico também. Então, cuidado para não ser grosseiro, não ser inoportuna, não ser indelicado, não ser indelicada. Isso não tem a ver exatamente com palavras chulas naquele instante, mas com o jeito de dizer determinadas coisas. Então, às vezes, a gente acaba ferindo o próprio momento, aquele instante tão especial, a família, constrangendo as pessoas, por conta desse jeito sincerão demais. O sincericídio tão famoso das redes sociais não cabe para uma solenidade mais formal. As solenidades pedem autenticidade, que você seja original, sim, seja você mesmo, seja você mesma, mas tenha cuidado com as palavras. As palavras ferem, as palavras podem conquistar ou promover também um desacerto, um desajuste familiar. Para fechar, eu vou aqui deixar um dos nossos valores, né? Que cabe exatamente no que você está falando. Porque as pessoas pregam muito aquela coisa de trate o outro como você gostaria de ser tratado. Mas eu acho que a gente tem que respeitar as individualidades de cada um. A gente tem que saber ser o que a gente é, né? Respeitar a nossa personalidade, mas também respeitar a personalidade do outro, o jeito com que ele gostaria de ser tratado. Então a gente sempre diz assim, toda a nossa equipe, ela é assim, afiada nisso aí. Trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Então essa é a grande diferença. Porque eu gostaria, por exemplo, que o meu noivo, ele fizesse aqueles votos maravilhosos que me fizesse chorar litros. Mas de repente, ele não quer chorar litros. O que ele quer rir com você, ele quer guardar aquele momento de uma forma diferente, né? Então, seja você, mas também respeite o outro. E essa questão do constrangimento. Às vezes, eu gosto de fazer uma balança, de mostrar, por exemplo, que isso é ruim, mas aquilo compensa. Mas será que ele quer ser exposto daquele jeito, né? De mostrar os defeitos do outro, porque eu suporto, porque o amor tudo suporta. Então ele tem isso, mas meu amor é tão forte que... será que é legal naquele momento você estar falando desses defeitos, né, desses pontos de melhoria do outro? Isso é uma conversa que cabe a dois. Não é verdade? Verdade. Falar das coisas boas publicamente para valorizar ali o companheiro, a companheira. E eu fico muito feliz, só para encerrar verdadeiramente, de entender que a essência de vocês é essa, de quebrar um paradigma, quebrar um tabu. Eu amo essa quebra de conceitos pré-estabelecidos, são preconceitos, né? Conceitos pré-estabelecidos de que a gente tem que tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Não, nós não somos iguais. Repito, volto a dizer o que eu disse lá no comecinho. Você volta aí depois para acompanhar, se quiser rememorar esse instante. Nós somos semelhantes, guardando as nossas diferenças. Somos semelhantes guardando as nossas diferenças. Não podemos ser produzidos em série. Não existe noivo igual ao outro. Não existe noiva igual a outra. Não existem casais iguais. Existem casais com algumas semelhanças. E é preciso fazer essa pesquisa, como você bem disse, olha, dentro da linguagem do amor do Gary Chapman, um grande escritor norte-americano, autor de best-sellers das 5 linguagens do amor. Eu até acrescento nas minhas palestras, nas minhas conduções de matrimônio, nas minhas celebrações, de que as linguagens podem chegar a 6, 7, 8, quem sabe. Eu acrescento uma 6ª linguagem do amor, que é a do reconhecimento. Então, na linguagem do amor, muitas vezes, para mim, pode ser a linguagem do serviço.
algo que Bruna presta para mim, eu estou me entendendo ali como sendo um ser amado. Ela está demonstrando amor para mim quando presta um serviço. Mas eu prestando um serviço à minha noiva, uma assistência, algo nesse sentido, será que ela vai gostar disso? Será que essa não é a minha linguagem do amor só para mim mesmo? E a dela? Você perguntou já qual é a linguagem do amor que ela entende como mais importante? Então é preciso ter essa conversa, conhecer o outro, conhecer a si mesmo, para chegar a um melhor nível de voto e um voto sincero, autêntico, mais profundamente agradável para toda a plateia. E aproveito para dizer que fiquem também atentos, que a gente vai ter uma live também com uma psicóloga que foi nossa noivinha, que é Malu, do coração. E ela fala muito sobre essa questão de equilíbrio emocional, de você aprender a lidar com suas emoções, autoconhecimento, etc. E que vem muito a calhar também com esse momento todo que a gente está vivendo, né? E logo em seguida estaremos divulgando a data que teremos esse bate-papo. Então, fiquem atentos que vai ser muito interessante mesmo, tá bom? E sejam felizes! Muito obrigada, Moribe, né, por disponibilizar um pouco do seu tempo, doar um pouco do seu amplo conhecimento, né, da sua ampla experiência aqui. Chega, eu fico sem palavras aqui do lado de Moribe, meu ídolo desde a faculdade, né? Obrigado, então, carinho. Que você seja muito feliz em tudo que você faz e a gente vê realmente o amor empregado em tudo que você faz, a dedicação com que você faz. É como se para você fosse parte da sua vida mesmo essa comunicação, né? A gente sente isso, que é uma parte de você, muito natural. Então, espero que vocês tenham curtido essas dicas. Um grande beijo e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado, Bruna.